Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje, Mateus 19, versículos do 3 ao 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. O projeto de Deus foi corrompido pelo ser humano. O projeto de Deus é que o homem e a mulher vivam para toda a vida. O problema foi que o egoísmo, que a falta de amor, outros interesses corrompem o projeto divino. Por exemplo, por que Moisés deu a carta de divórcio? Porque os homens, quando eles se enjoavam de suas mulheres, os judeus naquela época, eles liberavam as mulheres, diziam que não queriam saber mais delas, então devolviam elas para suas famílias e arrumavam outras, geralmente as mais novas, né? Quando o cara já estava casado há muito tempo, que a mulher já estava meio passada, liberava a mulher e pegava a novinha, né? Coisas de velho babão. E aí o que acontecia? Quando aquela mulher que tinha sido rejeitada pelo marido assumia alguma outra pessoa, ou seja, alguém se interessava por ela e queria casar com ela, o primeiro marido declarava que era casado com ela. Então o que acontecia? Ela era vista como adúltera. E o que acontecia? Ela era apedrejada muitas vezes. Para acabar com a farra do boi, Moisés falou assim: não, tudo bem, tu não quer mais a tua mulher? Beleza, mas tu vai liberar ela, vai dar carta de divórcio. Portanto, a lei do divórcio em Israel nasce para proteger as mulheres. Moisés era o cara. Por isso que Jesus fala, né? Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Porque o divórcio partia dos homens, não das mulheres. Então, era por causa da dureza do coração dos homens que Moisés falou: não, vamos acabar com essa aí. Vamos proteger a mulherada. E aí tinha a carta de divórcio. Você não era obrigado a ficar com ela, mas você ia liberar para que ela casasse com outro. Mas o próprio Jesus vai dizer, né? Esse não era o projeto original de Deus. O projeto de Deus é que homem e mulher se unam numa só carne, né? E ali vão constituir uma família. A família se dá com o casal e filhos. Depois que o homem e a mulher se casam, os pais e irmãos se tornam parentes. É uma família mais ampliada, tá? Mas a família, núcleo familiar, é mulher, marido, né? Esposa, esposo e filhos. O resto é uma família, volto a dizer, ampliada. É aquilo que podemos chamar de parentes. Mas não são mais uma família propriamente dito, né? Esse é o projeto de Deus. Então é ter essa noção de que o homem perverteu isso por causa novamente, vou dizer, por causa do egoísmo, por causa das paixões. Ou seja, a pessoa ela não se contenta com aquilo, então ela parte para outra dimensão. É uma perversão do projeto original de Deus. E muitas vezes isso atrapalha a vivência de uma vida de fé. Porque o que acontece?
Hoje, nos tempos atuais, há uma outra situação que agrava isso, né? A falta de maturidade. Eu tenho comentado que as gerações atuais são umas gerações que não aguentam pressão, né? São umas gerações muito fracas, seja no ambiente de trabalho, seja nos relacionamentos. É uma geração que vive em constante conflito, né? Eu me lembro uma vez um garoto da minha comunidade, 16 anos, foi trabalhar e todo dia que ele ia para a igreja, na missa, no final de semana, ficava se escorando nas paredes dizendo que estava muito cansado. Eu falei, cara, se tu tá cansado na tua idade, trabalhando, fazendo o que você faz, imagina quando chegar na minha, tu tá morto. Né? Se fizesse o que eu faço, estudar, trabalhar e outras coisas mais, tu tava morto. É uma geração, hoje que a gente observa, uma geração que já nasce cansada. É complicado. Mas voltando para o texto de hoje, é um aspecto importante compreender o que é o casamento, o que é o matrimônio. Duas pessoas se unem e o amor é assim. O amor é uma via de mão dupla, ele deve ir e voltar. Ambos se tornam uma só carne, um núcleo, uma família, que vão gerar filhos. Para quê? Para que os filhos também deem continuidade, formando suas famílias, e também gerando filhos. Portanto, é ter a noção de que o casamento é a expressão do amor. Por isso que ele deve ser vivenciado de maneira responsável. Esse negócio de vou achar a mulher perfeita, vou achar o príncipe encantado num cavalo branco, é uma ilusão. Muitas vezes os casamentos fracassam por causa disso. Primeiro, falta de Deus, falta de oração, um casal que não ora junto. Eu sei que, lógico, as vidas são muito corridas, ele e ela trabalham, ela ainda faz jornada dupla, porque tem que chegar em casa e muitas vezes os maridos não ajudam, Acho que um casal é um casal em tudo, O homem tem que ajudar a mulher dentro de casa também, Não vai tornar ele menos homem em varrer uma casa, lavar uma louça, outras coisas mais, limpar um banheiro. Quantas vezes eu limpei um banheiro? Se eu tiver que limpar banheiro, eu limpo banheiro tranquilamente. Aprendi no seminário, Então, é ter essa noção de que o homem também tem a obrigação de ajudar na casa. Tem a obrigação também de ajudar na criação dos filhos. Não era como antigamente, que as mulheres não iam trabalhar e cuidavam da casa. Ok. Hoje em dia não, os dois trabalham. Então os dois têm que contribuir para a criação dos filhos e para a manutenção da casa. A arrumação, a limpeza, tudo mais. É muito complicado você exigir da mulher que ela trabalhe fora, porque ela tem que ajudar o marido, na questão de sobrevivência, e ainda tem que trabalhar em casa sozinha. Não, isso não é certo, é desumano. A obrigação é dos dois. Volto a dizer, na época dos nossos avós, que os nossos avós trabalhavam e as nossas avós cuidavam dos filhos, era uma outra situação, Dava para se viver dessa forma. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ambos têm que trabalhar. E justamente porque ambos têm que trabalhar, devem trabalhar fora e dentro de casa também. Porque casamento é parceria, Casamento é caminhar junto. Você tem uma companheira do seu lado, ou você tem um companheiro do seu lado, Então é uma relação de iguais. Quando isso não se dá, ou seja, é uma relação de subordinação, complica demais, Então é ter essa noção. O projeto de Deus é que um casal seja companheiro, parceiro, caminhem juntos, e não caminhem separados. Quando isso ocorre, é uma perversão, poderíamos dizer assim, é uma perversão do projeto divino, de homem e mulher. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.